Olá pessoal, boa tarde. Olha eu de volta aqui fazendo as minhas, às vezes, lives, as minhas simples transmissão ao vivo. Mas por devido ao movimento de política, eu parei de fazer live para não falar que eu estava fazendo live para falar de política. Então, geralmente eu faço as minhas lives, eu faço as minhas transmissões, geralmente para poder falar de palavra motivacional, filosófica, ou às vezes até mesmo de religião. Hoje eu quero deixar para vocês a seguinte forma. Muitas vezes você está passando por um momento difícil, está passando uma situação complicada. Eu quero dizer uma coisa. Será que você conhece Deus? Será que você conhece o grande Criador do céu e da terra? O grande Criador do universo? Se você acredita que existe um Deus Todo-Poderoso, se você acredita que existe um Deus Supremo, procura Ele, faça amizade com Ele, se torna amigo de Deus, assim como Abraão. Abraão foi o homem da história da Bíblia, o amigo de Deus. Muitas vezes você procura uma igreja, procura todos os tipos de religião, mas não é religião nenhuma que serve para você. Mas muitas vezes o erro às vezes não está na religião ou na igreja que você procura. Às vezes o erro está em você, está em mim, está em nós. Que às vezes nós, em vez de procurarmos Deus, nós procuramos uma válvula de escape, uma religião, amigos. Mas nós temos que procurar Deus, porque Deus é aquele que olha para tudo e todos. Ele controla tudo e todos. E nós, meus amigos, nós devemos prestar atenção que sem Deus nós não somos nada. Observa os peixes. Os peixes sobrevivem na água. Se tirar a água dos peixes, os peixes morrem. Vão morrer em todos os peixes se acabar a água do universo. Se tirar a terra das raízes das plantas, elas vão morrer. Elas vão acabar as árvores. Mas observa, meus amigos, se nós não tivermos Deus, se nós tirar Deus da nossa vida, nós somos pessoas mortas espiritualmente falando, sentimentalmente falando, porque sem Deus nós não somos nada. Então eu quero dizer, meus amigos, que não importa o problema que você passa, a situação que você passa, observa uma coisa, que Deus olha sempre para a nossa vida, Deus sempre olha para cada um de nós. Antes de conhecermos a Deus, éramos conhecidos como criatura de Deus. Mas quando nós procuramos a Deus, quando nós aceitamos os ensinamentos de Deus, esforçamos para seguir as doutrinas, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, nós se tornamos filho de Deus. E quem é filho, sempre ele é amparado pelo Pai. Então eu quero dizer, meus amigos, que procura, se você não conhece a Deus, ou às vezes sabe que Deus existe, mas nunca teve um encontro com Deus, procura Deus e conversa com Ele. Fala para Ele a sua necessidade, fala para Ele o seu desejo, fala para Ele os seus planos, os seus projetos. Porque nem sempre nossos planos são projetos de Deus. Mas se nós procurarmos Deus e for falar com Deus, procurar Deus para conversar com Ele, Ele está sempre com o ouvido atento a nos ouvir. Ele está sempre com a mão estendida para nos abençoar. Quero dizer, meus amigos, que sem Deus nós não somos nada.
As Escrituras Sagradas é uma bússola para que possamos seguir os caminhos retos de nosso Criador. É para nós seguir os caminhos retos de nosso Deus, o grande Criador do universo. Indiferente de qualquer tipo de religião, tem todas as religiões, todas elas focado procurando uma aproximação a Deus. Só que existe um fator. Nós somos fruto do pecado, pecamos, cheio de falhas, cheio de erros. E o único que perdoa, o único que limpa os nossos pecados e nos fortalece para nos purificar de todo pecado, de toda podridão do mundo, é o sangue do Filho de Jesus, de Deus, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado numa cruz para lavar os nossos pecados. Aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, aquele que acredita que Jesus é o único Salvador da nossa alma, aquele que acredita que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade e aceita Ele como o único Salvador da sua alma, porque muitas pessoas às vezes nem acreditam que existe uma vida após a morte. Mas se você acredita que existe uma vida após a morte, em nosso corpo físico, muitas vezes, meus amigos, ele está aqui só de passagem. Você pode ter todas as alegrias, todos os prazeres, mas a paz espiritual quem dá é só o nosso grande Deus. Só Ele que pode nos dar a paz. Só o Espírito Santo de Deus pode nos conceder a paz no coração. Eu quero dizer para vocês que não importa a situação que você vive, não importa se você está vivendo uma situação difícil, possa que seja difícil para você, mas não é impossível para Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, me assistindo nessa live, procura Deus. Fala com Deus a sua necessidade. Se torna amigo de Deus, que Ele vai estender a mão para você. Um verdadeiro amigo, ele estende a mão para aquele que procura. Se você se torna amigo de Deus, vai ser como Abraão. Abraão foi considerado nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, ele foi considerado o amigo de Deus. Abraão foi considerado o amigo íntimo de Deus. Então, se nós procurarmos Deus como amigo, se procurarmos Deus, se você tiver um amigo que chama Deus, não há barreira, não há obstáculo na sua vida que você não vai passar por cima. Porque muitas pessoas, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes você está passando uma situação difícil, muitos vão procurar todo tipo de religião, muitos procuram a igreja, é o fato, procurar Jesus Cristo. Aí muitos vão para a igreja buscar a presença de Deus. Quem procura uma igreja, nem sempre ele vai alcançar a vitória se ele não procurar Deus. Porque Abraão era considerado amigo de Deus, porque fazia tudo o que era o propósito e as vontades de Deus. Mas o que ocorre é o seguinte: tem pessoas que procuram a igreja, mas não procuram Deus. Tem pessoas que vão para a igreja pela simpatia do padre, pela simpatia do pastor, pela simpatia do pregador. Mas nós temos que procurar a igreja com o objetivo de adorar a Deus, o grande arquiteto do universo, o grande criador do céu e da terra. Nós temos que procurar a Deus e agradecer e adorar a Ele, porque Ele deu o único filho que Ele tinha para se transformar em homem, para morrer e dar a vida pela humanidade, para mostrar o amor que Ele tinha pelos seres vivos que eram nós homens, cheio de erros, cheio de falha, cheio de pecado. A partir do dia que nós temos um propósito, a partir do dia
que nós temos um encontro com Deus, fazemos amizade com Deus, nós temos todas as vitórias necessárias. Porque não adianta eu procurar um pastor, mas se eu não tiver encontro com Deus, jamais eu serei um cara vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Nós temos que ser amigo de Deus, procurar a Deus na hora das tristezas, nos seus momentos mais difíceis da sua vida. Você pode ter certeza, nos momentos mais difíceis da sua vida, se você dobrar o joelho e falar com Deus, contar para Ele a sua necessidade, Ele vai estender a mão para você. Eu não sei de onde você está assistindo, todos aqueles que estão assistindo, que estão vendo essa live. Eu creio que se você dobrar o seu joelho e fazer se tornar amigo de Deus, fazer a vontade de Deus, você não vai existir barreira que você não vai passar por cima dela. Não vai existir muralha que você não vai passar por cima dela, porque quem se torna amigo de Deus, ele é vitorioso, ele tem poder, ele tem autonomia de passar e repreender os males que existem no nosso caminho. Porque muitas vezes a pessoa procura uma igreja, fica na igreja muito tempo, mas muitas vezes nunca teve um encontro com Deus. Mas quando nós temos um encontro com Deus de verdade, procuramos Deus nos momentos de necessidade, Ele estende a mão para nós. Mas sabe a maior coisa que Deus se agrada na nossa vida? Quando nós procuramos Deus para agradecer e falar: olha Deus, muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está assistindo, eu falo isso para você. Porque os nossos amigos, todos os amigos que nós temos, Ele gosta da sua pessoa, gosta de cada um de nós, mas também todo amigo fica feliz quando nós somos gratos. Às vezes temos gratidão por tudo que Ele faz por nós. Da mesma forma é o nosso Deus. O grande Deus, Ele fica feliz quando nós somos gratos e agradecemos a Ele pelas bênçãos que Ele faz na nossa vida. Eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, quando nós procuramos Ele nos abençoa. Agora, existe um fato: a partir do dia que esse corpo físico descer ao pó, se nós não tiver acreditar, não tiver certeza e não adorar a Deus, acreditando que Jesus é o único Salvador da nossa alma, saiba cada um de nós que nós estamos nessa vida de passagem. Esse corpo físico ele vai tornar o pó, mas o nosso espírito voltará a Deus. A nossa alma pertence ao universo, mas o nosso espírito, o nosso corpo pertence ao universo. Mas nossa alma, o nosso espírito pertence ao nosso Criador. Quem acredita que Jesus Cristo é o único Salvador da nossa alma, esse tem a paz espiritual, esse tem certeza da vitória. Que aquele que acredita e é grato a Deus pelo Filho que Ele ofereceu para salvar o mundo, aquele que agrada a Deus e tem gratidão a Deus pelo Filho Jesus Cristo que Ele ofereceu ao mundo, ele tem vitória, ele tem força para vencer qualquer obstáculo, para vencer qualquer barreira. É igual eu disse: se tirar a água dos peixes, eles vão morrerem. Se tirar a terra das plantas, elas vão morrerem. Agora, se tirar Deus da nossa vida, eu quero dizer que vamos morrer eternamente. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você tem fé, acredita em Deus, busca a Deus, procura a Deus e fala com Ele a sua necessidade. Porque quem é amigo de Deus alcança a misericórdia, alcança as vitórias, alcança os objetivos. Quero dizer para vocês, todos nós que buscamos a Deus somos felizes. Um abraço para o nosso irmão Erivonaldo Carvalho, nosso irmão Leandro Magalhães, nosso irmão Silvio. Eu
eu quero dizer para vocês que todos nós somos vitoriosos quando buscamos a presença de Deus. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde. Um grande abraço.